Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Devassando o Invisível, uma psicografia de Ivone Pereira e um livro também escrito pelo Espírito de Charles. Hoje a gente abre um novo capítulo, é o último capítulo da nossa série, mas hoje não é o último episódio ainda. É o capítulo 10, no qual ela fala sobre os grandes segredos do além. E aí ela cita Allan Kardec na introdução desse capítulo. Ela fala o seguinte: pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta dos espíritos: muito mais do que imaginas. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Pergunta: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Resposta: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Pergunta: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo para o mal? Resposta: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Pergunta: renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Resposta: que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como gato que tocaia o rato. Bom, gente, isso foram perguntas e respostas que a gente encontra no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, no capítulo 9, na segunda parte do livro, em perguntas número 459, 464, 467 e 468, ok? E aí, a autora começa o livro, esse texto dizendo o seguinte: desejávamos terminar este volume com uma tese que ventilasse algum assunto alvitrado pelas preocupações de estudiosos e companheiros de ideal. Conversando com alguns amigos, vários pontos de doutrina foram lembrados interessantes e profundos. Aceitamos alguns e pretendíamos experimentá-los. Mas o influxo vibratório, revelador da presença do assistente espiritual, fazia-se ausente, não movimentando nosso lápis nem a mão que o segurava e ainda menos o cérebro que invocava os poderes da luz. As teses aventadas, uma nos parecia a mais sedutora. Procurar saber de nossos mentores espirituais a razão pela qual certos espíritos desencarnados se supõem ainda vivos. Qual o mecanismo que os leva a se considerarem homens carnais, quando em verdade, muitas vezes, há séculos que estão separados da condição humana? Este, acrescentou um amigo. Lembrando a tese, julga-se atirado ao fundo de um poço há 2 séculos. Aquele há 1 século que fez a passagem para o invisível, mas continua montando guarda aos próprios tesouros, desdobrando-se em transações para aumentar a fortuna, certo de que continua a ser homem. Acolá mais outro, a se julgar ainda súdito de El Rei Dom João III de Portugal, ou seja, mantendo a mente retardada há 4 séculos. Por quê? Qual o mecanismo de tal fenômeno? À hora costumeira dos trabalhos, fizemos a súplica, a fim de que o tema fosse explicado a contento. Todavia, o lápis se mantinha impassível, sereno o braço e o pensamento completamente destituído de instruções e intuições. Não é nosso hábito insistir em súplicas desse gênero quando notamos que o além silencia. Insistir, pretender forçar o intercâmbio com o invisível será indisciplina, que os códigos doutrinários não recomendam. É provocar a autossugestão, favorecendo o perigo do chamado animismo, porta fatalmente franqueada à mistificação.
Renunciamos, pois, à tentativa e passamos a cuidar de outros afazeres. 10 dias depois, o próprio além voluntariamente forneceu-nos a tese desejada, mas fê-lo de forma diferente daquela que esperávamos, não atendendo à súplica formulada, nem agitando nosso lápis, acionando nosso braço ou povoando nossos pensamentos. Forneceu-a ao vivo, levando-nos em espírito ao mundo invisível situado nas camadas terrenas e autorizando nossas observações em torno de impressionantes aspectos da existência extraterrena e seus reflexos nas ações cotidianas dos homens comuns ou na massa popular. Isso quer dizer que visitamos antros sórdidos da vida invisível, onde a ignomínia generalizada prolifera, subtraída à vista das criaturas humanas pelo segredo da morte. E o resultado dessa estranha reportagem que passamos para estas páginas torna o lugar do tema que buscávamos. Toma o lugar do tema. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje na nossa leitura. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.